Estamos gravando. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje sobre números racionais. Antes da gente começar, já deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal. Então, hoje a gente vai falar sobre a definição de números racionais e algumas coisinhas que a gente pode fazer com eles. Então, aqui a gente tem um probleminha. Então, em uma loja foram vendidas em uma semana 3/4 das unidades de um modelo de refrigerador que havia no estoque. E aqui a gente tem algumas especificações desses refrigeradores. Então, altura, largura, profundidade, capacidade, freezer, temperatura máxima e temperatura mínima. Aqui a gente tem, então, vários números, né? A gente tem aqui o 3/4, a gente tem aqui 1,79, 0,60, 0,76, 293, 95, menos 15, menos 20. E em especial esses números aqui, 293, 95, menos 15 e menos 20, eles pertencem então ao que a gente viu nos outros vídeos, que é o conjunto dos números inteiros. Esses outros números aqui, 4/3, menos 1,79, 0,60, 0,76, não são números inteiros, né? Então, 3/4, não é 4/3. Eles não são números inteiros, né? 3/4 é uma fração, 1,79, 0,60 e 0,76 são números decimais. Então, temos que o número na forma de fração e esses três números aqui eles podem ser escritos numa forma decimal. Então, 0,79 pode ser escrito como 179 sobre 100, 0,60 pode ser escrito como 60 sobre 100, 0,76 pode ser escrito como 76 sobre 100. Então, os números que podem ser representados na forma de uma fração, sendo que o número de cima e o número de baixo serão números inteiros, então não existe número com vírgula em uma fração, ou eu tenho número com vírgula, ou eu tenho a fração, não vou ter os dois misturados, são chamados então de números racionais. O que isso inclui então? Isso vai incluir todos os números decimais com finitas casas decimais, ou seja, que nem esses números decimais aqui, ó, tem duas casas decimais, tem duas, eu posso escrever aqui 1,7193, tem 4 casas decimais, é um número finito de casas decimais. Óbvio, todas as frações, se escritas em forma de frações, em forma de fração, todos os números naturais e inteiros, isso a gente já vai ver no próximo slide. E também todas as dízimas periódicas. Tá? Então, só a critério de curiosidade, dízimas periódicas são aqueles números que vão ter infinitas casas decimais, mas que vão ficar repetindo, por exemplo, 0,333 ou 7,9999, eles vão ficar repetindo. Tá? Além disso, então, como eu falei, esses números aqui que eram inteiros, eles também podem ser escritos na forma de uma fração. 96 sobre 1, menos 15 sobre 1, menos 20 sobre 1, 293 sobre 1. Todo número inteiro, ele vai ser escrito como uma fração com 1 na parte de baixo. Lembrando que o número de cima é chamado de numerador, e o número de baixo na fração é chamado de denominador. É importante esses nomes ficarem gravados, porque a gente só vai se referir a eles como numerador e denominador. Então, os números 95, menos 15, menos 20 e 293 também são números racionais. Mais que isso, então, todos os números naturais inteiros podem ser escritos como fração, tendo denominador igual ao que eu já falei. Então, vejam mais exemplos de números racionais. Menos 7/3 é uma fração, toda fração é racional.
1 meio é uma fração, toda fração racional, menos 0,2. Eu só tenho uma casa depois da vírgula, um número finito de casas depois da vírgula, então é racional. 4,32 também é racional. Sabendo disso, então, agora a gente precisa conseguir transitar entre as duas principais representações, que é a forma decimal e a forma fracionária. Então, a gente vai aprender a transformar decimais em frações e frações em decimais. Então, para transformarmos um número decimal em uma fração, devemos primeiramente observar quantas casas decimais esse número tem, casas depois da vírgula. Então, aqui a gente tem um exemplo, 1,456. Depois da vírgula aqui, então, ele tem 3 casas. 3 casas depois da vírgula. E o que isso significa? Então, significa que na minha fração, na parte de baixo, eu vou ter um 1 acompanhado de 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque ele tem 3 casas depois da vírgula. Esse 1 primeiro aqui é sempre 1, e a quantidade de zeros aqui depois desse 1 é o número de casas que ele tem depois da vírgula. E por fim, eu escrevo o número aqui em cima sem a vírgula. Tá? Então era 1,456, só está 1456, sem a vírgula, porque eu já coloquei os zeros aqui embaixo. Feito isso, está escrito na forma de fração, a gente só vai simplificar essa fração. Lembrando que simplificar é dividir em cima e embaixo por um número comum, que dá para dividir os dois. Então aqui nós vamos ter 728, se eu fizer a divisão, aqui embaixo 500. Os dois são pares, dá para dividir mais uma vez por 2. Aqui eu vou ter 364 dividido por 250. E dá para dividir mais uma vez por 2, porque os dois são pares. Então aqui eu vou ter 182 dividido por 125. Então, a forma fracionária do número 1,456 é 182 sobre 125. Então, o processo é sempre esse. Primeiro eu faço essa análise das casas depois da vírgula para ver quantos zeros vai estar embaixo da fração e escrevo como fração. Depois eu só faço as simplificações que forem possíveis, tá? Se der para dividir por 3, divide por 3. Se der para dividir por 5, divide por 5 e assim por diante. O contrário é ainda mais fácil. Então, para transformar frações em números decimais, a gente só vai dividir o de cima pelo de baixo, mantendo o sinal. Então, aqui eu vou fazer 80 dividido por 50. Tá? Então, aqui dá 1, menos 50, sobra 30. Lembrando, coloco a vírgula, e daí eu posso adicionar um zero aqui. 300 dá 6, né? 50 vezes 6, 300. Então, a divisão deu 1,6 e eu mantenho o sinal. Então, a forma decimal da fração menos 80 50avos é menos 1,6. Tá? Então, são as duas transformações que a gente faz. Primeiro de decimal para fração, por esse processo, sempre. Aqui pode dar algum probleminha, dificultar a simplificação, mas chegando nessa primeira parte aqui, entendendo o conceito dos zeros aqui embaixo, já está excelente. Então, se eu tivesse, tipo, 1,82. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu colocaria 1 com apenas 2 zeros, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. E aqui em cima, sem a vírgula. Tá? Esse processo é sempre assim. E aqui de dividir o de cima pelo de baixo, sempre assim também, mantendo o sinal. Tá? O que pode dificultar é ser uma divisão um pouco difícil, mas isso é comum. Tá? Então, aí vocês façam os exercícios aí, tá? E
dessa aula de hoje é isso aí. Valeu!